É isso. Aliás, vale sempre aqui, não é, Molica, Alexandre, vocês que são muito mais experientes do que eu aqui, acompanham debates desde o início do século, né? Ainda antes do regime militar, sabem que a nossa direito impressão... Direito de resposta já, ó. Não, ainda não, foi negado, foi negado pela direção da emissora. Vocês sabem que a Colombo nossa... descobriu a América, pelo jeito, né? Então, menos agora. Direito de resposta eu só concedo em circunstâncias muito específicas. Mas agora, falando sério, a nossa impressão do debate, né, nós que vivemos a campanha eleitoral dia a dia, a impressão do pessoal que às vezes está na plateia é muito diferente, geralmente, da impressão que as pessoas têm em casa, né? E eu cito sempre aqui como exemplo, eu estava no estúdio da Band naquele debate de segundo turno entre Lula e Geraldo Alckmin, né? 2006, em que Geraldo Alckmin partiu para cima de Lula com todas as pedras possíveis e imagináveis, algo absolutamente contraditório com a personalidade dele, com a imagem que ele passava à população de São Paulo e do Brasil, né? E dentro do estúdio houve a nítida percepção de que o Alckmin tinha vencido o debate. Não, ele acabou com o debate, ele acabou com o Lula, deixou o Lula sem resposta, os tucanos dentro do estúdio comemorando como se fosse uma final de campeonato, e depois veio a resposta: o eleitor não gostou. O eleitor não gostou porque ele não identificava Geraldo Alckmin com aquela postura, né? E entendeu que ele foi eventualmente agressivo demais. Ou seja, aquilo que foi interpretado ali, no calor do debate, como vitória, foi interpretado por quem estava em casa como uma bola fora. Claro que não foi por isso, mas também. Ele, naquele episódio, e aliás acho que é o único na história de eleições com 2 turnos nacionais, foi um candidato que teve menos voto no segundo do que no primeiro turno, né? Enfim, colocado essa passagem histórica aqui, também há versões para esse embate, né, Molica? Lula, Padre Kelmon. Tem gente que entende que o ex-presidente Lula mordeu uma isca que estava mais do que na cara que ia ser lançada contra ele pelo Padre Kelmon. E outro grupo diz o seguinte: olha, o Lula se saiu bem porque ele manifestou indignação contra alguém que é padre, né? Essa é a pergunta que muita gente se faz. Onde, como, por quê, né? E aí? Pois é, bem, bom dia, Colombo, Stephanie, Alexandre, bom dia a todos. Bom dia. É uma situação delicada, né? Primeira questão, o Padre Kelmon não era para estar ali, né? O Padre Kelmon não era para estar ali, né? Há uma necessidade de rediscussão de regras de debate que permitem que candidato com 0,1% vá debater com candidato de 50%, candidato de 30 e tantos por cento. E ele está ali cumprindo o papel do seu chefe, que é o Roberto Jefferson, né, que é aliadíssimo de Jair Bolsonaro. Não é a primeira vez que acontece esse debate. Você escalar um candidato que não tem condições de ganhar, mas ele fica ali para fazer esse trabalho ali mais pesado, ele fica ali para fazer provocações, porque ele não tem nada a perder. Ele não tem nada a perder. Foi chamado lá de padre de festa junina, dane-se, né? Ele não vai, isso aí não afeta a carreira dele, ele não vai continuar, né? Não tem uma carreira política. Então, a primeira questão é essa, ele não era para estar ali. Aí sim, aí o Lula errou. É difícil a gente pensar, porque eu estava vendo aqui uma transcrição do debate, o Padre Kelmon interrompeu o Lula na resposta umas 6, 7 vezes. Então fica difícil, você começa a falar, aí o cara vem, você é chefe de quadrilha, comparsas do Lula, diz que o Lula é o responsável pela corrupção no Brasil. Não é dizer que o governo do Lula teve corrupção, é dizer que o Lula praticamente inventou a corrupção. Né? E o Roberto Jefferson, né, que é o chefe do Padre Kelmon, foi condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro. Chegou a ser preso, enfim, está preso, enfim. Então é uma situação muito complicada, porque somos humanos. Ele foi ali para provocar, ele foi ali para fazer isso. E conseguiu, em parte. Aí, agora, aquela consideração inicial que você fez, Colombo, qual é a percepção do eleitor? Não sei, porque é muito difícil. A gente que fica cobrindo política, vivendo esse mundo, respirando esse universo, tem uma percepção. Agora, a percepção do eleitor comum, e não existe o eleitor comum, existem vários tipos de eleitor comum,
vai ter muita gente que achar, não, o Lula tinha que ter ficado quieto, ainda bem que ele foi, que o outro vai achar que foi bom que ele tenha reagido, que ele também tenha depois interrompido o próprio padre, né, que é padre de uma congregação peruana, que não é reconhecido, que essa congregação não é reconhecida aqui pelas igrejas ortodoxas que existem no Brasil. Enfim, é muito difícil essa percepção. Agora, o erro maior, repito, não é se o Lula errou, se o Lula não errou, ao cair na clara e evidente provocação. O erro maior é você ter regras que permitem a presença desse candidato muleta, né? Que ele está ali como muleta de outro candidato. Isso que é uma discussão que a democracia brasileira tem que ter aí daqui para frente, mas depois a gente volta a esse assunto com vocês.